Hoje falaremos sobre personalidade. Já vimos que o amor, o afeto, a atenção e o diálogo cultivam uma boa identidade e que esta facilita a estruturação da personalidade. O termo personalidade distingue o caráter, a qualidade moral, ou seja, a diferença de um indivíduo em relação aos outros. Cada personalidade é como um carimbo particular, único e insubstituível. É como uma impressão digital que identifica a pessoa. É o conjunto de atributos físicos, morais, religiosos, psicológicos que configura o comportamento do indivíduo. Cada personalidade se origina do conjunto de experiências que o indivíduo vai adquirindo na sua história de vida. O psiquismo é um possante programa que percebe, combina, fantasia, retém, elabora e transmite múltiplos elementos aprendidos na família, na cultura e através do livre arbítrio e das experiências pessoais. Dizemos que conhecemos a personalidade de alguém porque conseguimos combinar várias características que estão presentes no comportamento daquela pessoa. Combinar e fazer uma síntese dessas características nos dá a oportunidade de organizar uma impressão integrada de cada personalidade que conhecemos. Quanto maior for a convivência com essa pessoa, mais claro se tornará nosso conhecimento a respeito dela. Podemos, para facilitar a compreensão, dividir em dois grupos essas características. O primeiro seria das características objetivas, ou seja, a cor da pele, estatura, timbre da voz, fisionomia, gesticulação, etc. Características subjetivas seriam o humor, as ideias, os princípios, os valores, os sentimentos dessa pessoa, etc. Combinando as características dos dois grupos, reconheceremos qualquer personalidade. Uma personalidade, para se expressar e ser reconhecida, necessita do comportamento para poder transmitir suas características para nós. As características subjetivas se originam do psiquismo e muitas vezes não precisam aparecer em forma de linguagem falada. Por exemplo, chamamos de dicas não verbais a tudo aquilo que conseguimos perceber e entender sem o uso das palavras. Uma cara feia pode estar significando irritação, raiva, ódio ou insatisfação. Uma testa franzida pode significar preocupação, dor ou intensa concentração. Um dedo polegar para cima pode subentender positivo e para baixo negativo. Um simples olhar pode indicar interesse, paixão, repreensão, tristeza, alegria, atenção, fome, desejo, fúria, etc. São muitas as dicas não verbais. Cada indivíduo possui sua própria personalidade e ela está sujeita às normas, variações e pressões do modelo familiar e cultural nos quais se situa e com os quais interage. Foi a partir do ano de 1972 que, seguindo essa linha de raciocínio, iniciamos uma observação mais minuciosa do comportamento humano
através dos conceitos de comportamento ativo e comportamento reativo, ambos relacionados ao meio sociofamiliar e cultural, onde se situam os indivíduos. Percebemos que as pessoas agem ou reagem frente a situações do meio ambiente externo, família, sociedade, cultura, e interno, psiquismo individual. Compreendemos que o intercâmbio entre esses meios é a forma singular da nossa existência e convivência e que a vida de cada um de nós circula entre esses dois pontos em busca de equilíbrio. Para entendermos como e por que uma personalidade se manifesta, somos obrigados a observar o seu comportamento. Já sabemos que o comportamento ativo é a conduta humana harmoniosa e equilibrada que permite a convivência ativa e construtiva entre indivíduos e destes o meio familiar, social e ecológico. E que o comportamento reativo, nos seus diferentes graus de intensidade, é a conduta humana reativa, isto é, insatisfeita e não equilibrada em relação ao meio interno, psiquismo, ao externo, família, sociedade e cultura, e a base que os sustenta, meio ecológico. Existe uma semelhança entre o nosso corpo físico e a nossa personalidade na forma de reagir aos estímulos. O nosso corpo é munido de sensores capazes de distinguir o claro do escuro, o frio do quente, o doce do amargo, o ruído do silêncio, o aroma do fedor e o afago da dor. A nossa personalidade é capaz de discernir o certo do errado, a realidade da fantasia, o bom senso do contrassenso, a generosidade do egoísmo e a alegria da tristeza. Para simplificar nossa compreensão, vamos escolher 3 dos mais importantes elementos psíquicos que formam uma personalidade: os sentimentos, os princípios e os valores. Vamos ainda dividi-los em 2 grupos: os sentimentos, princípios e valores positivos ou construtivos e os sentimentos, princípios e valores negativos ou destrutivos. Os sentimentos, princípios e valores positivos ou construtivos estão sempre presentes no comportamento ativo da personalidade e os sentimentos, princípios e valores negativos ou destrutivos se apresentam com frequência no comportamento reativo. Uma personalidade bem desenvolvida e tranquila costuma apresentar um comportamento ativo. Uma personalidade intranquila, confusa e insatisfeita costuma se expressar através de comportamentos reativos. Assim como o nosso corpo físico reage às alterações e pressões do ambiente, o nosso corpo extrafísico, a personalidade, reage analogamente às mesmas situações. Na verdade, eles se complementam e são uma coisa só, um conjunto que age e reage. Se sentimos muito frio, procuramos nos agasalhar para aquecer o corpo. Se nos sentimos enganados por alguém, reagimos no sentido de defender os nossos direitos. Podemos concluir que os sentimentos, princípios e valores negativos de uma personalidade geram comportamentos destrutivos para dentro e para fora dessa personalidade. Por trás dos comportamentos reativos, é comum encontrarmos sentimentos e valores como a inveja, o ódio, a mentira, a ganância, etc. Por trás dos comportamentos ativos, é frequente descobrirmos sentimentos, princípios e valores que geram para dentro e para fora situações construtivas. O amor, a generosidade, a solidariedade,
a honestidade e o senso de justiça são alguns exemplos que mobilizam esse tipo de comportamento. É fácil perceber que enquanto os primeiros geram desequilíbrio interno no psiquismo e externo nas relações sociofamiliares, os últimos são fatores de harmonia e integração internos e externos. Ora, se o meio social é o terreno das relações entre os indivíduos, a qualidade dessas relações é que vai determinar o aparecimento dos comportamentos ativos e reativos. Com isso, o meio social sofre alterações significativas para melhor ou para pior, configurando e reproduzindo os sentimentos, princípios e valores circulantes no modelo cultural. A qualidade desses conteúdos circulantes no meio ambiente social fecha um ciclo que estimulam comportamentos ativos e reativos que influenciam e sofrem influência nas situações de contato pessoal. Observando os índios, aprendemos que a identidade é o fator de equilíbrio determinante para o indivíduo e para a sociedade humana. Os mais curiosos já devem ter observado que nada escapa ao homem sem que ganhe um nome. Tudo que está ao redor das pessoas tem de ser identificado e nominado. Pessoas, vegetais, objetos, utensílios e toda e qualquer matéria viva ou morta está sujeita à identificação. Não existe nada na floresta ou na cidade que não tenha um nome. Os índios valorizam tanto a identidade que em alguns grupos indígenas é comum as pessoas mudarem ou trocarem de nome uns com os outros. Um índio pode mudar de nome quantas vezes desejar durante toda a sua vida. Alguns deles acreditam que essas mudanças lhes confira melhor imagem pessoal e, consequentemente, mais prestígio e admiração. Quando sentem que seu nome já está ficando velho, trocam de nome para se sentirem mais novos e atraentes. Quem achar esse costume exótico deve lembrar que entre os civilizados isso também ocorre. Há pessoas que preferem ser chamadas por apelidos carinhosos, como por exemplo Betinho, Zezé, Guigui. Outros usam apenas partes dos seus nomes porque acreditam que soe melhor. Por exemplo, Alex, Cris, Bel. Outros ainda são identificados vinculando seu nome com o da sua família, com a sua profissão, com seu local de nascimento ou mesmo com seus defeitos ou virtudes físicas. Por exemplo, Zé dos Nogueira, Pedro Pintor, Chico Mineiro, Cego Aderaldo, Betão, etc. Alguns artistas, grupos ou personagens trocam de nome por questões as mais diversas. Por exemplo, Cartola, Paralamas do Sucesso, Chitãozinho e Chororó, Chacrinha, Zé do Caixão, etc. Certas pessoas famosas dificilmente trocariam seus apelidos, que já se tornaram verdadeiras marcas, pelo seu nome verdadeiro. Por exemplo, Pelé, Xuxa, Tandy, Maguila, etc. Outros, mesmo achando seus nomes feios, não conseguem trocá-los, desanimados pela burocracia e gastos que esse processo requer. Para se ter uma ideia da importância de denominar e identificar, basta verificar o tamanho e o volume dos dicionários, enciclopédias e listas telefônicas. Até os dedos das nossas mãos possuem nomes diferentes. Toda obra artística ou literária tem que ter um título que a diferencie das outras. Entre nós, os civilizados, o controle e comprovação da identidade tornou-se tão neurótico que para nascermos, existirmos e morrermos oficialmente, precisamos, além do nome, de certidão de nascimento, CPF,
carteira de identidade, certidão de casamento, carteira de motorista, passaporte, carteira profissional, atestado de óbito, etc. Acabamos chegando à conclusão que a identidade é um fenômeno e uma necessidade próprios da natureza humana. Sua importância é tão profunda para nós que nas doenças mentais graves, a perda do reconhecimento da própria identidade significa a mais grave desorganização do psiquismo, a despersonalização. Mesmo nos sonhos e nas fantasias, conseguimos com frequência reconhecer e identificar as pessoas, os locais, as cores, os odores e os sentimentos com seus respectivos nomes. Podemos afirmar com segurança que a identidade é o mais forte elemento da integração pessoal que se exercita em 3 espaços distintos e simultâneos: o mental, psiquismo, o meio social moldante, família, e o continente mais amplo, sociedade. Nos 3, o homem vive e convive, bem ou mal, mas com sua identidade preservada. Nessa linha de raciocínio, a loucura, comportamento reativo grave, pode ser compreendida como uma ruptura entre a identidade pessoal e o mundo sociofamiliar, que se instala com forte resistência em aceitar a realidade tal como ela é sentida, uma realidade de sofrimento e decepção, onde a personalidade encontra dificuldade para adaptar-se. Ora, se o ambiente familiar e social é o terreno das relações entre os indivíduos, a qualidade dessas relações é que vai determinar o aparecimento dos comportamentos ativos e reativos. Com isso, esses ambientes sofrem alterações significativas para melhor ou para pior, configurando e reproduzindo os sentimentos, princípios e valores circulantes no modelo cultural. A qualidade desses conteúdos circulantes no meio ambiente social fecha um ciclo, estimulam comportamentos ativos e reativos que influenciam e sofrem influência nas situações de contato pessoal. Vamos tentar, no próximo bloco, seguir as pistas do comportamento humano, desde o aparecimento dos primeiros grupos sociais até os nossos dias. No próximo vídeo falaremos sobre a perda da integração cultural dos homens.